Existe uma crença silenciosa, raramente questionada, profundamente enraizada na sociedade moderna. A ideia de que força precisa ser visível, ruidosa, reativa. Desde cedo, aprendemos que quem se impõe é quem fala mais alto, quem responde rápido, quem demonstra domínio imediato. Nesse imaginário coletivo, a calma costuma ser confundida com passividade, hesitação ou até submissão. Pessoas calmas são vistas como boas demais, moles demais, fáceis de passar por cima. E é exatamente aí que mora uma das maiores ilusões psicológicas do nosso tempo. A verdade é que a calma, quando genuína, não nasce da ausência de emoções, mas do domínio sobre elas. Pessoas que parecem calmas, mas são muito fortes, não são vazias por dentro, pelo contrário. Elas sentem intensamente. Sentem raiva, frustração, medo, desejo, indignação. A diferença é que não permitem que essas emoções assumam o controle de suas ações. Enquanto muitos reagem, elas observam. Enquanto muitos explodem, elas analisam. Essa diferença sutil cria um contraste poderoso. Por fora, silêncio, por dentro, estrutura. A sociedade, no entanto, raramente sabe ler esse tipo de força. Em um mundo viciado em estímulos, respostas imediatas e validação constante, o autocontrole parece estranho, quase suspeito. A pessoa calma não entra em jogos emocionais, não reage a provocações óbvias, não se apressa para provar valor. E isso gera desconforto. Porque a calma verdadeira quebra expectativas. Ela desarma o outro. Não oferece o conflito que muitos inconscientemente procuram. É importante distinguir dois tipos de calma, que à primeira vista podem parecer iguais, mas psicologicamente são opostas. Existe a calma que nasce do medo, aquela em que a pessoa se cala porque tem receio de confronto, rejeição ou perda. Essa calma é frágil, tensa, cheia de ansiedade reprimida. E existe a calma que nasce da maturidade psicológica. Essa não é silenciosa por fraqueza, mas por escolha. Não reage porque não precisa. Não se explica porque não deve. Não se defende porque sabe quem é. Pessoas calmas e fortes não sentem urgência em ocupar espaço. Elas entendem, ainda que de forma intuitiva, que quem tem estrutura interna não precisa disputar atenção o tempo todo. Essa postura costuma ser mal interpretada. Em ambientes sociais ou profissionais, muitas vezes são subestimadas. Suas opiniões são ignoradas no início. Sua presença parece discreta. Mas há algo nelas que permanece. Um tipo de gravidade silenciosa que, com o tempo, começa a ser percebida. Esse tipo de força não se manifesta no primeiro contato. Ela se revela na consistência. Na forma como a pessoa lida com pressão sem se desorganizar. Na maneira como mantém postura quando outros perdem o controle. Na capacidade de escutar sem se sentir diminuída. Na habilidade de dizer pouco, mas dizer exatamente o necessário. A calma, nesses casos, funciona como um filtro. Tudo que é impulsivo, raso ou teatral simplesmente não passa. Há também um erro comum ao confundir calma com ausência de limites. Pessoas calmas costumam ser vistas como tolerantes demais, quando na verdade apenas escolhem cuidadosamente quando e como agir. Seus limites existem, mas não são anunciados o tempo todo. E quando são ultrapassados, a resposta costuma ser firme, direta e inesperada. É nesse momento que muitos se surpreendem. Porque percebem, tarde demais, que confundiram silêncio com fraqueza. A força silenciosa não tenta convencer. Não compete. Não reage a tudo. Ela observa padrões, avalia intenções e escolhe batalhas. Essa escolha, longe de ser covardia, é sinal de inteligência emocional. Pessoas realmente fortes não desperdiçam energia tentando provar algo a quem não está disposto a enxergar. Elas sabem que a verdadeira influência não vem do barulho, mas da presença. E talvez o aspecto mais perturbador para quem vive em constante reação seja este: a calma não pede permissão. Ela simplesmente existe. E ao existir, expõe o quanto muitos vivem à mercê de impulsos, inseguranças e validações externas. É por isso que a calma incomoda. Porque ela funciona como um espelho silencioso, refletindo aquilo que os outros ainda não conseguiram dominar em si mesmos. No fundo, a calma verdadeira não é o oposto da força. Ela é a sua forma mais refinada. Uma força que não precisa se exibir, porque já está inteira por dentro. Se no capítulo anterior a calma foi apresentada como uma força refinada, aqui é preciso ir além da aparência e olhar para dentro, para a estrutura mental que sustenta esse comportamento.
Pessoas que parecem calmas, mas são muito fortes, não chegaram a esse estado por acaso, nem por sorte genética ou traço de personalidade superficial. Existe um funcionamento psicológico específico, e, em muitos casos, neurológico, que explica por que elas reagem de forma tão diferente da maioria. A primeira grande diferença está na relação com o impulso. Em situações de pressão, conflito ou ameaça simbólica, o cérebro humano tende a ativar rapidamente o sistema límbico, especialmente a amígdala, responsável pelas respostas de luta, fuga ou congelamento. Para a maioria das pessoas, essa ativação é quase automática. A emoção surge e imediatamente se transforma em ação. Palavras ditas sem filtro, reações exageradas, decisões precipitadas. Já nas pessoas calmas e fortes, esse caminho é interrompido. Isso acontece porque nelas o córtex pré-frontal, área associada ao pensamento racional, planejamento e autocontrole, tem maior participação antes da resposta. Não significa que a emoção não surge. Ela surge. Mas existe um espaço entre sentir e agir. Esse intervalo, invisível para quem observa de fora, é o verdadeiro território da força psicológica. É nele que a pessoa avalia: vale a pena reagir? O que está realmente em jogo? Qual será o custo dessa resposta? Essa capacidade de criar distância entre estímulo e reação é uma das marcas mais claras da força emocional. Pessoas impulsivas costumam acreditar que reagir rápido é sinal de autenticidade ou poder. Na realidade, muitas vezes é sinal de fragilidade interna. Quem não tolera o desconforto emocional precisa descarregá-lo imediatamente. Quem é forte consegue sustentá-lo por mais tempo sem se desorganizar. Outro aspecto fundamental é a tolerância à frustração. Pessoas calmas e fortes desenvolveram, consciente ou inconscientemente, uma alta capacidade de suportar tensões internas sem precisar externalizá-las. Elas aguentam silêncio, incerteza, desaprovação e até injustiça momentânea sem colapsar emocionalmente. Isso não significa que aceitam tudo, significa que escolhem quando agir, em vez de serem empurradas pelas circunstâncias. Esse tipo de mente não busca alívio imediato. Busca coerência. Em vez de reagir para aliviar a emoção do momento, essas pessoas pensam nas consequências futuras. É por isso que, em discussões, elas raramente se exaltam. Não porque não tenham argumentos ou intensidade emocional, mas porque compreendem que perder o controle raramente fortalece uma posição. A calma, nesse sentido, não é passividade, é estratégia. Há também uma diferença profunda na forma como essas pessoas percebem a ameaça. Para alguém inseguro, qualquer crítica soa como ataque. Qualquer discordância vira desrespeito. Qualquer silêncio do outro é interpretado como rejeição. Já a pessoa calma e forte não personaliza tudo. Ela entende que nem toda tensão é sobre ela. Essa leitura mais ampla do contexto reduz drasticamente reações defensivas desnecessárias. Esse funcionamento mental faz com que pessoas calmas sejam frequentemente as mais lúcidas em ambientes caóticos. Enquanto outros se perdem emocionalmente, elas mantêm clareza. Enquanto muitos falam demais, elas escutam. E escutar, nesse caso, não é submissão, é coleta de informação. Quanto mais alguém fala impulsivamente, mais revela sobre si. A pessoa calma entende isso e usa o silêncio como ferramenta cognitiva. É importante notar que essa estrutura mental não se forma em ambientes excessivamente protegidos. Pelo contrário, ela costuma surgir quando a pessoa foi exposta, ao longo da vida, a situações que exigiram autocontrole, adaptação e resistência emocional. O cérebro aprende, com o tempo, que reagir impulsivamente custa caro. E aprende, também, que sustentar a calma é uma forma de proteção. Por isso, pessoas calmas raramente se sentem ameaçadas por provocações superficiais. Elas não precisam vencer discussões pequenas para se sentirem inteiras. Não dependem de aprovação constante. Não entram em disputas de ego. Isso gera um paradoxo interessante. Quanto menos elas tentam se impor, mais autoridade silenciosa acabam transmitindo. Porque sua postura comunica algo que não pode ser fingido: estabilidade interna. No fundo, o cérebro das pessoas calmas e fortes funciona como um sistema bem regulado. Emoções entram, são processadas, compreendidas e só então, se necessário, transformadas em ação. Nada é desperdiçado em reatividade inútil. Nada é feito apenas para aliviar tensão momentânea. Esse tipo de mente não vive em guerra consigo mesma, e exatamente por isso, não precisa guerrear o tempo todo com o mundo. Essa estrutura interna prepara o terreno para algo ainda mais profundo:
algo que vai além da regulação emocional e entra no campo da experiência vivida. Porque, em muitos casos, essa calma não nasceu apenas de controle cognitivo, mas de um contato direto com a dor, com limites e com a própria sombra. E é isso que começaremos a explorar a seguir. A calma profunda não surge apenas do controle racional. Em muitos casos, ela nasce de algo mais denso, mais difícil de nomear, a convivência prolongada com a própria dor. Pessoas que parecem calmas, mas são muito fortes, raramente desenvolveram essa postura em ambientes leves ou excessivamente protegidos. Pelo contrário, sua serenidade costuma ser o resultado de um processo interno longo, silencioso e, muitas vezes, solitário. Existe uma diferença fundamental entre quem é calmo porque nunca foi testado e quem é calmo porque já atravessou o caos. A primeira forma de calma é frágil. Ela se desfaz diante da primeira grande pressão. A segunda é sólida. Ela permanece mesmo quando tudo ao redor se torna instável. Essa segunda forma de calma nasce quando a pessoa foi obrigada a lidar com emoções intensas sem ter para onde fugir. Na psicologia analítica, Carl Jung chamou esse território interno de sombra. A sombra não é apenas o lado negativo da personalidade, como muitos pensam. Ela é o conjunto de emoções, impulsos, medos, raivas e desejos que foram reprimidos, negados ou mal compreendidos ao longo da vida. Todos possuem uma sombra. A diferença é que nem todos a enfrentam. Pessoas calmas e fortes, em geral, foram forçadas a fazê-lo. Quando alguém atravessa perdas, rejeições, injustiças ou períodos prolongados de insegurança emocional, algo começa a se reorganizar internamente. No início, há confusão, raiva contida, tristeza silenciosa, sensação de não ser compreendido. Com o tempo, se a pessoa não se destrói nesse processo, ela começa a integrar essas emoções. Em vez de negá-las ou projetá-las nos outros, aprende a reconhecê-las dentro de si. Essa integração é o que transforma a dor em estrutura. A raiva, quando compreendida, vira limite. O medo, quando aceito, vira prudência. A tristeza, quando elaborada, vira profundidade emocional. Pessoas que passaram por isso não precisam mais reagir de forma explosiva, porque já conhecem o que existe dentro delas. Nada do lado de fora as surpreende tanto quanto aquilo que já enfrentaram internamente. É por isso que a calma dessas pessoas tem peso. Ela não é vazia. Não é artificial. Não é a positividade tóxica. É uma calma que carrega história. Uma calma que sabe do que o ser humano é capaz, inclusive elas mesmas. Quem já encarou a própria sombra não se assusta facilmente com a sombra alheia. Não precisa provar superioridade. Não se desespera para ser compreendido. Muitas vezes, essa força silenciosa vem de experiências em que a pessoa precisou amadurecer cedo demais. Situações em que não havia espaço para dramatização, onde reagir impulsivamente só pioraria tudo. O cérebro aprende, nesses contextos, que o silêncio pode ser mais seguro do que a reação. Que observar pode ser mais inteligente do que confrontar. Que esperar pode ser mais eficaz do que explodir. Isso não significa que essas pessoas não sintam raiva ou indignação. Sentem. Mas essas emoções já foram metabolizadas. Não estão soltas, procurando qualquer gatilho para escapar. Estão organizadas. Integradas. Por isso, quando a pessoa calma finalmente se posiciona, suas palavras costumam ser diretas, firmes e difíceis de ignorar. Não há excesso. Não há descontrole. Há precisão. Outro traço comum é a ausência de vitimização. Pessoas que integraram a própria sombra não precisam se colocar constantemente no papel de vítimas para justificar suas dores. Elas sabem o que viveram, mas não usam isso como identidade. A dor foi assimilada, não exibida. Isso cria uma postura de dignidade silenciosa que muitas vezes é confundida com frieza, quando, na verdade, é maturidade emocional. Essa relação profunda com a própria sombra também explica por que essas pessoas não se impressionam facilmente. Elas já viram o pior, dentro e fora de si. Não se deixam seduzir por discursos vazios, promessas grandiosas ou demonstrações exageradas de poder. Sabem reconhecer quando algo é real e quando é apenas barulho. A calma, nesse sentido, funciona como um radar interno altamente refinado. No fundo, a força silenciosa é o resultado de uma alquimia psicológica rara, dor transformada em clareza, caos transformado em ordem interna, emoções intensas transformadas em presença.
E é exatamente essa presença que começa a gerar um efeito curioso no ambiente ao redor, um efeito que muitas vezes nem a própria pessoa percebe, mas que os outros sentem com clareza. Porque quando alguém carrega essa calma densa, esse silêncio cheio de história, algo muda na dinâmica das relações. O ambiente reage. As pessoas se ajustam. Algumas se sentem atraídas. Outras, estranhamente, se sentem desconfortáveis. E é nesse ponto que a força silenciosa deixa de ser apenas interna e passa a se manifestar socialmente. Quando alguém desenvolve uma calma que nasce do autocontrole e da integração da própria sombra, algo inevitavelmente muda na forma como essa pessoa ocupa o espaço. Não é uma mudança teatral. Não há gestos expansivos, nem tentativas conscientes de impor respeito. Ainda assim, algo acontece. O ambiente responde. As pessoas reagem de maneira diferente. Muitas vezes, sem saber explicar por quê. A força silenciosa intimida exatamente porque não participa dos jogos emocionais mais comuns. Pessoas barulhentas, reativas ou excessivamente expressivas costumam operar em uma lógica simples. Provocam esperando resposta, elevam o tom esperando confronto, dramatizam esperando validação. Quando encontram alguém que não reage conforme o roteiro esperado, surge um desconforto imediato. A calma quebra o jogo. Esse desconforto não vem da agressividade, mas da ausência dela. O silêncio firme, o olhar atento, a resposta contida, tudo isso funciona como um espelho psicológico. Quem depende da reação do outro para se sentir no controle perde o chão diante de alguém que não oferece essa reação. A pessoa calma não se explica demais, não se justifica compulsivamente, não entra em disputas de ego. E isso desestabiliza. Muitas pessoas confundem essa postura com frieza ou arrogância. Na realidade, trata-se de autonomia emocional. A pessoa calma não precisa da aprovação imediata do ambiente. Não busca constantemente sinais de aceitação. Não molda seu comportamento para agradar ou evitar conflitos a qualquer custo. Essa independência interna é percebida, ainda que de forma inconsciente, como poder. Há um ponto importante aqui: pessoas calmas não intimidam porque querem intimidar. Elas intimidam porque não se submetem aos mecanismos emocionais que mantêm certas dinâmicas sociais funcionando. Não se apressam em preencher silêncios desconfortáveis. Não riem por obrigação. Não concordam apenas para manter a harmonia superficial. Essa autenticidade silenciosa expõe o quanto muitos vivem condicionados à aprovação alheia. Outro fator que gera intimidação é a previsibilidade emocional. Pessoas reativas são fáceis de ler. Basta apertar o botão certo e a resposta vem. Pessoas calmas, por outro lado, não entregam suas emoções de imediato. Elas observam, processam e só então se posicionam. Isso cria uma sensação de imprevisibilidade. E o imprevisível, para muitos, é ameaçador. Além disso, a calma firme transmite autocontenção. Em um nível profundo, o ser humano associa a autocontenção à capacidade de causar impacto, mas escolher não fazê-lo. É a ideia implícita de que a força ali, mesmo que ela não esteja sendo exibida. É por isso que, historicamente, figuras de autoridade mais respeitadas raramente são as mais barulhentas. O poder que não precisa se provar comunica mais do que qualquer demonstração exagerada. Pessoas com força silenciosa também tendem a estabelecer limites de forma diferente. Elas não anunciam limites o tempo todo. Não fazem ameaças. Não se explicam em excesso. Seus limites se revelam no comportamento consistente. E quando esses limites são ultrapassados, a resposta costuma ser clara, firme e sem emoção desnecessária. Esse tipo de reação surpreende, porque foge do padrão esperado. Esse padrão faz com que algumas pessoas se aproximem, buscando estabilidade, enquanto outras se afastam, sentindo-se desconfortáveis ou até irritadas. A calma forte filtra relações. Ela atrai quem valoriza profundidade e repele quem depende de jogos emocionais constantes. Esse efeito, embora não intencional, acaba criando um campo de respeito ao redor da pessoa. Há ainda um aspecto mais sutil: a calma forte não compete. Em ambientes onde muitos tentam se destacar, provar valor ou disputar atenção, quem permanece centrado chama atenção justamente por não disputar. Isso gera uma inversão curiosa. Enquanto alguns lutam para serem vistos, a pessoa calma passa a ser observada. Não por esforço, mas por contraste. No fundo, o que intimida não é o silêncio em si, mas o que ele sugere: segurança interna. Quem está seguro não precisa reagir a tudo. Não precisa convencer.
Não precisa vencer pequenas batalhas emocionais. Essa postura expõe, de forma involuntária, as inseguranças alheias. E nem todos estão prontos para lidar com isso. Essa força silenciosa, porém, não é isenta de custo. Viver fora dos jogos emocionais mais comuns pode gerar solidão, mal-entendidos e até isolamento. E é exatamente sobre esse equilíbrio, entre força, calma e conexão, que o próximo capítulo irá tratar. Porque a verdadeira maturidade não está apenas em ser forte, mas em saber quando e como usar essa força.